Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer que eu anuncio esse novo projeto que surgiu do conjunto de dois grandes amigos. Eu posso chamar o Jeremias de um grande amigo, de um irmão que a vida me deu, e tenho orgulho de falar isso, porque realmente eu admiro esse cara. E esse projeto se chama Tiro Certo, Estratégias e Negócios, onde a gente vai dar doses semanais para que você possa melhorar a tua vida nos negócios, a tua atuação, a tua performance nos negócios e nas suas negociações. Assim como no tiro esportivo, e aí é uma curiosidade, eu e o Jeremias somos atiradores esportivos, a gente não tem muita oportunidade de errar o alvo. A partir do momento que a gente puxa o gatilho, ou está enquadrado ao se mira e acerta o alvo, ou está errado e você vai perder pontuação, ou até ter tua pontuação zerada. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Ou você se prepara e treina antecipadamente para que no momento da competição você acerte o alvo, ou se você chegar lá despreparado, muito provavelmente você vai errar o alvo, e errar o alvo no mundo dos negócios é tomar prejuízo. Então, o nosso projeto se chama Tiro Certo justamente por causa disso. E a gente quer passar esse conhecimento que a gente acumulou em décadas aí de trabalho e experiência que a gente tem no mundo dos negócios, para que você possa se preparar melhor para o dia a dia. E aí eu chamo o meu amigo Jeremias para se apresentar e falar um pouquinho para a gente também sobre o projeto. Legal, Rodolfo. Como ele disse, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o momento que você vai estar assistindo esse episódio. Para mim é uma honra poder estar aqui com você, para a gente poder contribuir, seja para a tua vida profissional, para a tua vida como empresário, para os teus negócios, seja você vendedor. Daqui a pouquinho o Rodolfo se apresenta um pouquinho mais da carreira dele, da experiência dele, eu também vou falar um pouquinho mais da minha. Mas a gente fica muito, mas muito feliz mesmo, e aqui não é aquele famoso, né, clichê de quem está falando com o público, a gente está feliz mesmo em poder ter você aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é a oportunidade, se inscreva, acione o sininho lá para receber as notificações. Se você puder, a gente já fica muito feliz de você estar compartilhando esse podcast com os teus amigos e teus colegas. Já deu para você perceber que o nosso objetivo aqui não é ficar chovendo no molhado, não é ficar com rodeios. Se você é daquela cultura de mimimi, já digo para você no primeiro episódio, aqui não é o seu lugar. Aqui é um negócio para ser tiro direto e reto e certo, sem rodeio, sem mimimi. Nós vamos trazer ao longo dos nossos episódios aí uma lista pesada de convidados. Hoje o nosso primeiro episódio vai ser de apresentação, você vai conhecer mais a gente, qual é a nossa filosofia, a nossa ideia de trabalho. Mas a cada episódio nós vamos trazer convidados especiais para trazer dicas práticas para você que está acompanhando a gente dar um tiro cada vez mais certo, tá? Errar menos, acertar mais, para aumentar a sua qualidade nos seus negócios, seja qualidade de negociação, qualidade de venda, a segurança ao você fazer negócios, a quantidade de bons negócios e, claro, na minha área, o mais importante, a lucratividade. A qualquer momento, fique à vontade para colocar nos comentários aqui perguntas, opiniões, dicas de assuntos, suas dúvidas, tá? Coloque nos comentários aqui no YouTube. Com certeza a gente vai ler um por um com muito carinho. Mas, Rodolfo, o pessoal que está assistindo a gente agora tem uma pergunta. Na verdade, são três perguntas, né? Quem são, da onde vêm, o que querem? O que nós queremos, a gente já disse, te ajudar a dar tiros mais certeiros no mundo dos negócios. Da onde a gente vem e quem é a gente? É o que a gente vai te responder agora, e começando com o Rodolfo. Rodolfo, quem é o Rodolfo? O que ele faz? Da onde ele vem? Qual é a experiência? E o que os nossos amigos que estão assistindo ou ouvindo esse podcast podem esperar e encontrar com o Rodolfo? Antes de me apresentar, eu preciso falar que eu admiro muito a tua eloquência, viu, Jeremias? Oh, Você fala muito obrigado. bem, parabéns. Mas sim, o meu nome é Valeu. Rodolfo Pomin, eu sou advogado para negócios há pelo menos 8 anos.
Há quase uma década a gente vem acumulando experiência em vários negócios, em vários segmentos, e sempre com foco em negociações mais seguras, tá? Então, a gente já pegou várias empresas de vários ramos de atividade diferentes aqui no escritório, como clientes, e em todos eles o nosso foco é que essa pessoa, que essa empresa, né, pessoa jurídica ou física, ela faça negócios mais seguros, negócios mais promissores. Obviamente que negócios mais seguros são negócios mais promissores. A gente sabe que o lucro mora no risco, mas a ideia é diminuir o máximo o risco possível, ou pelo menos administrar esses riscos da melhor forma, para que a lucratividade realmente não seja afetada. Eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC Paraná, tenho especialização em Direito Empresarial pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Tenho vários cursos de programação neurolinguística, de gestão, excelência de gestão, sou empreteco pelo Sebrae, sou parceiro do Sebrae desde 2017. Sou parceiro do Sebrae nos projetos de inovação e empreendedorismo aqui na região. Fui diretor da Associação Comercial, hoje outra diretoria assumiu, mas ainda sou membro de alguns fóruns, alguns grupos dentro da Associação Comercial, e alguns núcleos setoriais, chama. E a minha vida é envolvida em negócios. Tudo que eu fiz e faço na minha vida são negócios. Eu sou um menino franzino, eu sou um cara pequeno, de baixa estatura, e na vida eu tive que me adaptar e tive que aprender a barganhar com as outras pessoas para me ferrar menos possível. Então, eu sou muito bom em evitar conflitos, sou muito bom em administrar crises, e é isso que eu fiz e faço da minha vida há pelo menos profissionalmente 8 anos. E agora eu gostaria de te apresentar, Jeremias. Se você pudesse falar um pouquinho de você, por favor. Legal. Bom, eu sou Jeremias Oberher. Vamos começar pelo início, né? Eu comecei a minha carreira como vendedor aos 12 anos de idade. Era a oportunidade que eu tinha para não ir trabalhar na oficina do meu pai, porque eu tinha duas opções. Ou eu ia trabalhar na oficina do meu pai, uma oficina de funilaria ou chapeação e pintura, algumas regiões se chama até de latoeiro, ou eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer. A minha avó tinha uma lojinha de artigos importados do Paraguai. E eu fui lá pedir emprego na loja da avó, e então eu peguei uma cartela de presilha de cabelo e saí na rua para vender, tudo para não ir trabalhar na oficina do pai. Logo ali aos 14 anos, detalhe, eu comecei a pegar gosto por essa situação de vender, receber dinheiro, ter um dinheirinho meu para comprar o sorvete no final de semana, e logo eu estava ali com a minha carteira de clientes. E eu já tinha metas, eu precisava vender tantos prendedores de cabelo todas as tardes para ter dinheiro meu para tomar o sorvete. Eu comecei a criar relacionamento ao ponto de eu ter essa carteira de clientes, eu tirava pedidos para as coisas que o meu avô, que viajava para Foz do Iguaçu. Resumindo, eu estava um filhotinho de muambeiro. Mas ali, mais ou menos aos meus 14 anos de idade, agora então, eu tive a oportunidade de trabalhar em rádio, né? A oportunidade de trabalhar como locutor de rádio. O que anos depois eu deixei rádio por decepção. Decepção das ouvintes quando me conheciam. Ficavam decepcionadas. Né? Porque eu era a visão do inferno, gente. Eu tomava banho de perna aberta para não ir embora no ralo, como eu costumo dizer. Eu era mais feio do que bater na mãe por causa de comida. Era uma situação complicada. Mas eu queria estudar, chegou um momento que eu queria estudar. O salário que eu ganhava em rádio não era o suficiente para me manter morando sozinho e também custear meus estudos. Foi quando eu descobri uma faculdade em São Paulo, que tem uma parceria com uma editora, onde os alunos nas férias podem vender livros de casa em casa para custear os estudos. Abandonei rádio, fui vender livros de casa em casa. E foi assim, vendendo livros de casa em casa, onde eu aprimorei a arte da venda. E vendendo livros de casa em casa, algo nada muito fácil de se fazer, principalmente no Brasil, que eu custei a maior parte dos meus estudos, entre eles gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas, um MBA em liderança e desenvolvimento de equipes também na FGV, uma especialização em formação de equipes comerciais pela Business Center e, obviamente, depois contratado como diretor comercial de uma empresa onde a gente teve resultados fantásticos de uma forma muito rápida. Eu comecei então a receber convites para realizar palestras e treinamentos, onde já então são os últimos 17 anos que nós dedicamos em período integral a um foco de ajudar vendedores e empresas a vender mais, vender melhor e com mais lucratividade.
Dentro da nossa especialização, da nossa formação, se destaca a última, que é uma especialização em quebra de objeções e fechamento de vendas pelo Instituto de Neurociência em Vendas de Portugal. Hoje estamos à frente de 3 operações de vendas. Daqui a alguns meses está programado a gente assumir uma 4ª operação de venda. São 7 livros escritos nesse ano. A gente pretende lançar aí o 8º livro e são mais de 1.100 palestras e treinamentos realizados no Brasil e fora. Hoje, no Brasil, o nome mais contratado para falar de negociação e fechamento de vendas, eu tenho a honra de dizer que é Jeremias Oberher. Então, deu para você perceber que o que você vai encontrar aqui não vai ser pouca coisa, não. Não estou falando isso por causa de mim ou do Rodolfo, tá? É pelos convidados, pela experiência toda que tem envolvida. Você está vendo também que esse podcast ele tem um formato um pouquinho diferente do tradicional, que é lá no estúdio, a mesa, o microfone, enfim. Por que nós escolhemos, por momento, o formato online? Para que a gente consiga trazer convidados de maior referência para você. Se a gente fosse fazer o podcast num formato de estúdio, muitos convidados que a gente quer e vai trazer para conversar com a gente e dar dicas para você, a gente não conseguiria por uma questão de logística e agenda. Por isso, de forma inicial, nós escolhemos aí um podcast nesse formato aqui digital, mas isto, você sabe, não compromete a qualidade, o peso e a importância do conteúdo que a gente vai trazer para você. Rodolfo, eu acho que eu já posso começar fazendo a primeira pergunta para você. Bom, se é eu que vou começar respondendo, pode começar fazendo. Hoje o podcast, eu e você, nós separamos aqui algumas perguntas que eu quero fazer para o Rodolfo, dentro da nossa área. Depois o Rodolfo também vai trazer alguns pontos para a gente comentar, ok? Rodolfo, eu quero começar te perguntando o seguinte: na tua experiência que você tem na área empresarial, como você tem percebido a preocupação das pessoas em negociar com maior segurança jurídica? E por que eu faço esta primeira pergunta? Porque eu acho que no tempo dos nossos avós, né, Rodolfo, era no fio do bigode. O contrato era a palavra. E hoje, infelizmente, já não é mais assim. Então, como você tem percebido o mercado, o mundo empresarial, em procurar negociar com maior segurança jurídica? Jeremias, para responder essa pergunta, eu preciso fazer só um apanhado rápido da evolução legislativa do Brasil de um item que, para mim, é fundamental, que terminou de enterrar o fio do bigode, né? Na época do fio do bigode também existiam os malandros, apesar dos caras terem medo do 30, mas esse pessoal ainda existia, e era comum ter golpes e trambiques, etc. Mas com a reforma do Código Civil, a gente teve a exclusão da prisão por dívida civil. Então, antigamente, a pessoa que ficava devendo para alguém, ela poderia ser presa, poderia responder um processo criminal. E hoje não acontece mais isso, com a reforma, se eu não me engano, de 2002, tá? E então, o que acontece é que a pessoa que deve para alguém que não cumpre as suas obrigações, né, e por isso surge uma dívida, ela é penalizada apenas com os bens dela e não mais com a liberdade. E isso fez com que as pessoas ficassem realmente. Eu sou do sítio, então a gente usa a expressão bardoso, né? Quando fica mais solto, mais confortável e menos acostumado com disciplina e regra. Além de tudo isso, a gente vem evoluindo de um cenário de insegurança jurídica, né? Então, a gente vê que a cada dia o judiciário interpreta leis de forma não tão clara, não tão objetiva, conforme o texto legal. Então, existem algumas flexibilizações que a gente não precisa comentar especificamente todas elas, até porque a gente não pode reclamar, mas a gente tem esse fator da insegurança jurídica. E isso faz com que as pessoas tentem se autolegislar. O que isso quer dizer? Ficar menos vulnerável possível em relação à legislação. E essa é uma condição política e econômica do país. São vários fatores, são várias variáveis que faz com que as pessoas se sintam menos seguras nas negociações. E por isso elas buscam maior segurança por conta própria. E aí que entra um bom advogado.
Porque o advogado tradicional, ele vai interpretar a letra da lei e vai falar, ó, faz igual a lei está determinando, assim, assim, assado. Mas ele não entende que nem sempre é ideal levar uma demanda para o judiciário. Às vezes, levar a demanda para o judiciário é que apresenta o risco do negócio. O risco mora na demanda judicial. Então, administrar esses riscos de forma antecipada é o fundamental. E aí, a gente entra com uma análise do custo Brasil, no sentido de que se todo negócio ele tem margem apertada, por melhor que seja a margem de lucro, tá? De qualquer negócio. Serviços, por exemplo, a gente tem margem aí de 70%, 80%, 200%, 300%, dependendo do serviço. Mas a margem sempre ela é impactada com os riscos. E o cara ele não quer ficar queimando margem ou até não quer ameaçar a margem pequena que tem. Eu estou falando, por exemplo, de produto. Produto a gente tem margem aí de 8, 7% estralando. E aí o cara busca maior segurança nesse sentido de prever cenários que podem dar problema naquela negociação e se preparar para aqueles cenários, seja de forma econômica, financeira, ou seja de forma jurídica. E aí é que entra essa visão global do negócio, né? Muitos negócios que a gente resolve aqui no escritório, que surgem conflitos e tal, a gente resolve na boa vontade das partes. A princípio, ninguém quer ficar devendo nada para ninguém. Ninguém quer o rolo de ter uma ação judicial, de ir para audiência, etc., e saber lá o que o juiz vai decidir, né? Então, a gente muitas vezes trabalha nesse preventivo. A gente aproxima as partes, tenta encontrar um caminho que fica viável para as duas. Cara, geralmente, quando dá problema em negócio, existe o prejuízo. Então, a ideia é levar o menor prejuízo possível. Então, o prejuízo já existe. A partir do momento que deu o conflito, o prejuízo já existiu. Você perdeu pelo menos tempo. Você pode até não perder dinheiro, mas o tempo você já perdeu, né? Porque surgiu esse conflito. Então, a ideia é fazer o cliente tomar o menor prejuízo possível. E as pessoas têm começado a entender isso. Ou seja, se for para ganhar, que eu ganhe, mas se for para perder, que eu perca pouco. E o mais rápido possível também. Então, o pessoal tem se preparado muito e buscado muito esse serviço do preventivo e do acompanhamento de negócios. E isso me agrada, porque esse é o meu tipo de cliente, é o tipo de cliente ideal aqui para o meu negócio. Legal, eu já gostei de algo que você trouxe na resposta, que você trouxe uma resposta num contexto jurídico, mas numa linguagem fácil de o pessoal entender, né? Porque geralmente tem aquele detalhe, você vai conversar com o advogado, aqueles termos técnicos, né? E já foi bem interessante, você trouxe uma resposta forte, séria, de uma forma que todo mundo que possa estar assistindo a gente consiga entender o que é que você quis dizer com isso. Agora, eu te pergunto uma coisa, Rodolfo, sou empresário, eu vou começar uma negociação, não é de venda, né? Não é uma negociação de venda de produto ou serviço, talvez, mas é uma negociação num contexto empresarial, independentemente qual seja. Por onde eu devo começar ou quais os critérios iniciais, básicos, que eu preciso procurar ter para evitar problema? Eu costumo dizer que nenhum negócio é igual ao outro. Então, todo negócio tem suas peculiaridades, seus detalhes, e esses detalhes, essas peculiaridades precisam ser tratadas com atenção, porque é aí que mora o risco, sabe? No geral, tá lá o preço do negócio, o objeto, tá tudo lá. Mas são os detalhes, os pequenos detalhes que fazem com que o conflito surja e o prejuízo apareça. A gente tem um passo a passo básico, assim, mas que esse passo a passo, obviamente, pode ser adaptado para cada tipo de negociação. A princípio, a gente fala em uma pesquisa muito aprofundada das partes e do objeto. Então, eu vou usar como exemplo aqui, estou comprando uma moto, tá? Uma CG 97 por R$ 2.000, um exemplo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar a situação dessa CG. Ela deve multa, deve imposto, tá tudo certo? Qual que é a situação jurídica dela? A situação documental dela. Tá tudo ok? Beleza, dá para prosseguir. Agora eu vou pesquisar o vendedor. Se eu estou comprando a CG, eu tenho que entender quem está me vendendo a CG. Esse cara tem algum processo de divórcio, que ele está talvez vendendo a CG para ocultar bens, ele tem algum processo de execução no nome dele, ele tem imposto atrasado, ele está pagando os funcionários certinhos, tem algum débito trabalhista atrás dele, ele tem alguma ação trabalhista. Tudo isso é necessário. Então a gente tem que fazer uma boa pesquisa jurídica do cara. E aí eu falo a justiça estadual, federal, trabalhista, eleitoral, principalmente.
porque acontece o cara se candidatar a vereador, as contas não serem aprovadas e tal, então o eleitoral também impacta. E certidão negativa de tributo estadual, federal, municipal e débitos previdenciários e trabalhistas. Isso, para mim, é assim, ó, o pacotinho básico, tá? Pacotinho básico, além, obviamente, de uma consulta, talvez lá no Serasa, no SPC e tal, para descobrir a saúde financeira desse cara, tá? Terceiro ponto, entender melhor esse objeto. Então, seja ele um produto ou um serviço, aqui a gente está falando de um produto, uma moto, mas entender como que esse objeto contratual ele impacta e quais os problemas que eu posso ter com ele. E aí, na situação da moto, o que que eu faria? Levaria para um bom mecânico, dar uma analisada na moto de cabo a rabo, ver o que tem de bom, o que tem de ruim, o que pode me dar de problema ou não, estudar esse negócio. Então, situação jurídica, ok, do objeto, situação jurídica do vendedor, da outra parte, ok, e agora a situação real do objeto. Então, aonde eu posso tomar prejuízo? Cara, essa moto aqui tá boa, só que ela tá fumando um pouquinho, roda aí mais 10 mil quilômetros, depois tem que trocar anel. É um risco que eu tenho que considerar, tá? E depois disso, eu imaginar todos os riscos que podem acontecer nesse negócio. E aí, quando eu falo todos, é o pior cenário possível. A gente vai do cenário mais brando, no sentido de, cara, quebrou uma pedaleira, o motor fundiu, sei lá, uma coisa boba, até algo grave, no sentido do cara, sei lá, ser preso, essa moto foi utilizada por um crime e você ser envolvido nessa investigação, algo meio estratosférico, mas é importante que você esteja preparado para esse cenário. E tendo tudo isso em mente, aí você elabora um bom contrato. E aí o contrato ele tem que prever tudo isso, todas essas situações e uma possível solução para cada problema desse. Porque na hora que der problema, é o contrato que vai valer. As partes elegeram como solucionar cada problema daquele lá. E aí não vai ser o juiz que vai decidir, porque está no contrato. O juiz só vai aplicar aquilo ou não. E, obviamente, se você buscar uma solução ilegal, o juiz não vai deixar aquela solução ser concretizada também. Ele vai fazer essa ponderação. Mas, a princípio, segue o que está regendo o contrato. Então, pesquisa jurídica do objeto, pesquisa jurídica da parte, situação real do objeto, análise dos riscos envolvidos e a elaboração de um bom contrato. Com isso aí você elimina 95% dos riscos. E aí depois, obviamente, os riscos podem vir a se concretizar. E aí, obviamente, você tem que ter um serviço jurídico de qualidade para te auxiliar nos próximos passos. Legal. Rodolfo, é o nosso primeiro episódio e algo que você já conhece um pouquinho de mim, eu já vou avisar aqui. Eu sou o cara para quebrar protocolos. Fique à vontade, Jeremias. Eu vou acrescentar uma pergunta aqui para o meu público agora, a minha área mais vendedor, né? Seguinte, eu sou um vendedor, eu sou uma empresa, um prestador de serviço, eu vou ir vender para uma empresa o meu serviço. Quais os cuidados eu tenho que ter? Cara, geralmente, primeiro, além de todas as técnicas de negociação, que é a tua especialidade, e aí eu não preciso falar, porque provavelmente a gente vai falar mais para frente, mas você passar, obviamente, confiança, passar essa credibilidade para o seu cliente, isso vai ajudar muito na negociação e vai ajudar a evitar problemas futuros. Por incrível que pareça, os clientes, eles tendem a... Os clientes inseguros tendem a processar mais. Eles têm a paciência mais curta. Então, vamos supor, se você é autoridade no que você faz e você dá uma pisadinha na bola, o cara tende a relevar. Fala, não, pô, Uhum. o cara é bom demais, pô, pisou na bola só nisso aqui, deixa quieto, ou puxa uma possível negociação de acordo ali, extrajudicial e tal. Agora, se você é um cara que passa insegurança, que já tá ali, o cliente já não se sente legal, a primeira pisada de bola é o gatilho que o cara precisa para quebrar o contrato contigo. Uhum. Então, isso é fundamental. Então, a gente está falando de comportamento, que é a tua área, mas eu já estou dando meus Sim. pitacos. E isso é fundamental para evitar conflitos futuros. Depois disso, obviamente, a gente segue de novo os mesmos preceitos. A gente vai pesquisar a vida do cara para quem você está vendendo. Provavelmente, se ele for um cara inteligente, ele vai pesquisar sobre a sua vida também, sobre o seu serviço, vai ligar para alguém que você já vendeu, que você já negociou, vai pedir a sua referência. E a partir dali a gente entra no contrato. E aí, cada operação dessa, ela tem as suas peculiaridades. Por exemplo, no teu caso, eu vou vender um treinamento. Seria ideal ter uma cláusula de confidencialidade, para que a pessoa não ficasse falando as suas metodologias, as suas dicas para outras pessoas, porque esse é teu produto principal, você está protegendo o teu produto. Um exemplo. Já deixa eu anotar aqui para acrescentar essa cláusula no meu contrato. Além de mais, é interessante, além de tudo, é interessante que você tenha um bom planejamento financeiro. Então, quando você fecha um negócio, você já tem que ir, obviamente, com seus limites financeiros pré-estabelecidos. E isso é uma técnica também que provavelmente você vai falar, mas em toda negociação,
é interessante que você estabeleça limites, né? Então, o melhor cenário, o cenário intermediário e o pior cenário possível, que eu topo entrar naquele negócio, no pior cenário possível. Passou daquilo lá, é não. E as pessoas têm vergonha de falar não, né? As pessoas, quando chegam no limite, vão falar, tá bom, a gente parcela. Não, cara, não é não. Não dá, é o meu limite. Para mim, se eu fizer isso, eu vou tomar prejuízo. Eu não estou prejudicando a mim, eu estou prejudicando a minha família, eu estou prejudicando a minha empresa, o meu futuro. Então, o meu limite ele tem que ser respeitado. Então, chegou ali, cara, não é não. Obrigado, agradeço a atenção, desculpa qualquer coisa, mas eu preciso partir e vender para outro, que você não tá dando futuro. Então, isso é fundamental. E aí, obviamente, no contrato refletir tudo isso. Por exemplo, a questão financeira. O pagamento vai ser por cheque? É um risco. Se o cheque voltar, o que que vai acontecer? Quais são as garantias desse pagamento? Então, o cara, sei lá, vendi uma mentoria por R$ 20.000, só que o cara tem R$ 2.000 de salário. Essa negociação é sustentável? Não é sustentável. Provavelmente esse cara vai ficar inadimplente. E se ele ficar inadimplente, quando você vai receber esse dinheiro? De que forma você vai receber esse dinheiro? É importante que isso esteja previsto, né? Justamente sobre esse ponto que eu queria trazer os detalhes. Como identificar isso para eu não cair em cilada, né, tanto na hora de comprar quanto na hora de vender? Existe uma forma para eu identificar esses riscos maiores? E se caso eu cair numa cilada, o que pode me proteger ali, tendo a certeza de que eu vá receber? Perfeito. O que te faz evitar cair em cilada é o que te faz evitar casar com mulher feia. Com mulher que não tem princípios, mulheres que não têm princípios cristãos e de fidelidade, enfim. O que que você vai fazer? Você vai analisar a vida pregressa da pessoa, obviamente, você vai fazer uma pesquisa sobre ela antes de fechar o negócio, porque negócio é entre pessoas, Jeremias. Por incrível que pareça, as pessoas não entendem que negócio é sobre pessoas, não sobre coisas ou serviços, né? Produtos ou serviços. É sobre pessoas. Então é importantíssimo que você conheça a outra parte. E aí, tente o máximo de informação possível para você traçar um parâmetro. Então, eu tenho, por exemplo, pessoas que eu sei que nem negócio à vista eu fecho com esse cara, porque eu sei que vai ser dor de cabeça. Entendeu? E eu já conheço o cara, eu já sei da fama do cara, eu já sei das histórias. Eu não fecho negócio com esse cara nem que for à vista. E isso acontece muito. Então, pesquisa a vida pregressa do sujeito. Entenda com quem que você está negociando. Isso é fundamental, tá? Segundo ponto, não feche negócio na emoção. Cara, se você foi acuado, se o cara conseguiu te acuar, você quer, mas você não quer falar não, e sabe aquela situação que você fica, quero, mas não quero, não fecha negócio nessa situação. Peça 48 horas, vai para tua casa, toma um bom café, dorme, dá um beijo na esposa, senta na rede, pensa. No teu caso, faz um chimarrão, no meu caso, faz um cafezinho. Pensa bastante sobre o negócio, vê se faz sentido ou não. Não toma negócio na emoção. O maior número de golpes e trambiques e inadimplência acontece em negócios fechados na emoção. O negócio está bom demais, não existe milagre, não existe o famoso golpe do Pix, né? Eu coloco 100 e recebo 2.000 no Pix. Cara, isso não existe, não. A matemática não fecha, não existe negócio milagroso. O negócio é matemático. Faz as contas, vê se dá, deu pé, entra. Não deu, não entra. E, obviamente, tomando todos esses cuidados. O que vai te proteger no futuro é justamente isso. Você fazer a pesquisa de vida pregressa, pesquisar judicialmente a situação jurídica do objeto e da outra parte, e também fazer um excelente contrato prevendo todos os possíveis riscos e exigindo algumas garantias, etc. Entenda que quanto mais inseguro você está, melhor tem que ser o contrato e a maior a quantidade de garantias que você precisa exigir nesse contrato. Seja fiador, seja bens em garantia, seja o que for. É importante que você tenha isso em mente. Quanto mais inseguro você está, mais garantias você precisa para equilibrar esse contrato para você ficar confortável e, obviamente, se der um problema futuro, você tem onde se agarrar, né? A gente sabe que tem muitos casos que o cara tem um processo ganho mas não tem um processo recebido. Então ele ganhou o processo, mas a outra parte não tem bens no nome, não tem nada no nome, não tem onde se agarrar, e você tem um processo ganho, mas você não recebeu o dinheiro. E aí, ficou no prejuízo. Legal. Muito, muito interessante. Eu gostei de você ter falado dois pontos aqui. Um deles é não se afobar, não ir na emoção. E provavelmente daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque negociar, porque vender é emoção, é troca de emoção, é conexão emocional, mas não quer dizer você agir de forma emocionada. Né? Já viu aquela expressão, pô, o cara é emocionado, é o cara impulsivo, né? Perfeito. O cara que não tem essa gestão de riscos, como o Rodolfo falou aqui, eu até anotei, previna e tenha a previsão do que pode dar errado, dos riscos, né? Pise, saiba onde você está pisando e pise com
cautela. E aí você me permite, Jeremias, já À o vontade. perdão da expressão, mas o cara não pode confundir tesão com paixão. São coisas diferentes. Você está apaixonado pelo negócio, você ama aquele negócio, você gosta, tá com muita vontade de fazer. O tesão te faz fazer cagada, a paixão nem sempre. Então é ideal que você equilibre isso, sabe? E aí, obviamente, é uma expressão até meio machista, eu peço perdão pelos meninos aí, mas é importante que a gente realmente separe isso, sabe? O impulso, aquela afobação da vontade de fazer o negócio. Pô, eu tô com muita vontade de fazer esse negócio, eu amo fazer isso aqui, eu amo o que eu faço, mas ao mesmo tempo eu não posso ser impulsivo, não posso ser inconsequente. Eu preciso pensar nos próximos passos, se der problema. Ninguém quer que dê problema, mas é importante. O problema, ele tá ali, ele é real. Uhum. Legal. Rodolfo, nós estamos passando por um momento que talvez eu acho que a situação real vai além da expressão incertezas. Incertezas econômicas, que na verdade não é incerteza, né? Do jeito que está, a gente tem a certeza de para onde vai, né? Não tem mágica nessa situação. Tanto econômicas quanto o judiciário brasileiro cada vez mais em descrédito, correto? Então, a minha pergunta agora é a seguinte: como as pessoas que estão assistindo a gente aqui, elas podem se preparar para negociar em 2025, tendo em vista aumento de tributo, né? No momento que a gente está gravando esse podcast, está um auê aí sobre essa questão do Pix, né? Alguns até estão falando da taxação do Pix, que na verdade não é uma taxação, mas é a porta de entrada para que depois o Pix possa sim ser taxado. E, como eu acabei de dizer, essa insegurança jurídica. Então, como as pessoas elas podem se preparar para negociar nesse ano de 2025 que está começando? Jeremias, eu particularmente não confio no Estado. Toda vez que o Estado me fala que está fazendo alguma coisa para eu me preocupar menos e que ele está cuidando de mim, eu fico com medo. Eu sei que vai vir bucha por aí, sabe? Então, eu particularmente não gosto do Estado. Na legislação brasileira, a gente tem alguns pontos que podem ser flexibilizados, ou seja, as partes podem decidir como solucionar aqueles possíveis conflitos, e tem outros pontos que não. Tem outros pontos que a legislação fala exatamente o que vai acontecer em determinadas situações. O que eu sugiro? Que as pessoas fujam ao máximo da tutela do Estado. Então, tente se autotutelar. É uma responsabilidade. A gente estava falando disso antes de começar o episódio, sobre assumir a responsabilidade da sua vida e assumir as consequências das suas escolhas. Eu acho que isso é fundamental. Então, o que você puder trazer para o seu controle, tirando o controle estatal, tirando o controle do Estado, é fundamental. Então, a gente está falando aí de cláusulas de garantia, de cláusulas de multa, de cláusulas de penalidades, de cláusulas de confidencialidade, de não concorrência. São coisas que você pode autotutelar, você pode tutelar sobre aquela relação. Se as duas, obviamente, se for de concordância das duas partes. Eu recomendo isso. Então, que as pessoas assumam a responsabilidade sobre esses detalhes da sua vida. Evite que um juiz determine o que vai acontecer com o teu futuro. Determine você, no momento que você está fazendo o negócio. Escreva o contrato, escreva a lei. Tem uma expressão em direito que é latim, é pacta sunt servanda. Quer dizer que o que está no pacto vira lei, né? O contrato é lei, mais ou menos, né? É o que diz a tradução não literal, porque eu não falo latim. Mas é basicamente isso. Então, faça esse contrato de forma que vire lei entre as partes, que aquilo valha de certa forma. Obviamente que quando cai na mão do judiciário, eventualmente se cair, pode ser que essas cláusulas que você colocou, se forem abusivas, se fugirem do equilíbrio contratual, elas podem ser revistas por um juiz. Obviamente, tudo pode ser revisto por um juiz hoje em dia. Mas você evita essa situação, você já leva para o juiz uma solução pronta. Então, por exemplo, o Jeremias atrasou o pagamento do Rodolfo, só que o Jeremias deixou a moto bis lá em garantia. O pagamento é R$ 10.000, a moto bis vale 5. Tá aqui, eu quero pelo menos a moto bis. Os 5.000 eu já recebi. Nos outros 5 nós discute como é que o Jeremias vai pagar, mas a moto bis já é minha. É um equilíbrio contratual. O que não pode, por exemplo, é o Jeremias deve R$ 10.000 pro Rodolfo e a gente deu em garantia um Camaro de R$ 350.000. Aí foge do equilíbrio, obviamente. Mas tudo que for equilibrado e sensato tende a permanecer. Porque, e uma coisa engraçada também.
E aí, me perdoe os servidores do judiciário, mas o judiciário brasileiro ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar. Ele odeia ter que solucionar conflitos das partes. É uma coisa que o judiciário odeia. Servidor público odeia fazer isso. Odeia se meter no problema dos outros e falar como é que vai resolver. Então, quanto mais mastigado você levar essa solução para o juiz, melhor para o juiz. O juiz vai falar, pô, o cara já previu isso no contrato, então só aplica a cláusula. É isso aqui, ó, condena o cara e acabou. Facilita a situação, tá? Outras oportunidades são, por exemplo, o pagamento. A gente está falando do Pix, e aí só um comentário. Realmente, não, provavelmente não vai surgir um imposto do Pix. Mas, não sei se você sabe, todo mundo que tem renda no Brasil tem que pagar imposto de renda. E se você tem renda pelo Pix, movimentação bancária, a Receita vai ficar sabendo que você teve essa movimentação bancária. E se a Receita sabe que você teve essa movimentação bancária e não declarou essa movimentação bancária, provavelmente vem imposto de renda. Então, imposto sobre o Pix não vai ter, isso é verdade. O Lula, o Haddad, os governantes estão falando a verdade. Imposto sobre o Pix não vai ter. Só que imposto de renda já tem e você é obrigado a pagar. Só que a gente está falando, Jeremias, não é daquele cara que segue a vida certinho, do cara que declara bonitinho. E a gente está falando, você tem CNPJ, eu tenho CNPJ, o cara que faz a declaração anual, que declara a sua renda. Hoje no Brasil, se você tiver um CNPJ pelo Simples Nacional, vale a pena você pagar imposto. Se você for ver, você paga pouco imposto, assim, relativamente, mas vale a pena não correr o risco de ficar inadimplente com o leão. O que acontece é que a tiazinha que vende bolo de pote, ela não sabe que ela tem que declarar imposto. Ela não sabe que a renda dela é tributada. Ela acha que o salário, a aposentadoria pode ser. Mas a renda informal que ela tem ali, na venda do bolo, na diária que ela faz na limpeza na casa do pessoal, ela não sabe que essa renda é tributada. Então, Ela só não é só não sabe que, mas não sabe nem como fazer isso. perfeito, perfeito. É uma burocracia. Hoje no Brasil, eu estou falando de CNPJ, as empresas trabalham 6 meses do ano só para pagar tributo e cumprir norma tributária. A gente está falando de 6 meses de horas trabalhadas para pagar tributo e cumprir norma tributária, cumprir exigência da norma. Então, realmente, a pessoa ela não tem esse conhecimento e não tem esse acesso. E a gente está falando em tributar essa tiazinha. Quando a gente fala de fazer a movimentação do Pix, a gente não está falando de mim, de você, que tem uma renda legal, que tem uma empresa constituída. A gente não está falando da Ambev, velho, que fatura milhões e que dificilmente consegue sonegar. A gente está falando da tiazinha do bolo, o que é uma crueldade. Então, a gente tem que pensar numa solução para isso. E a gente tem formas alternativas de fugir também desse tipo de problema. E a gente está falando aí de algumas moedas digitais, que é inacessível também para esse pessoal, até por limitação de oportunidade, de conhecimento. Mas existe a possibilidade de você voltar a trabalhar no dinheiro em espécie, que é um risco, porque você também vai estar armazenando dinheiro em espécie na tua casa, que também é um problema. Mas a gente tem algumas alternativas para também fugir. Obviamente que o ideal seria fazer um planejamento tributário no sentido de quais os tributos que eu preciso pagar? Esse. Beleza, eu vou pagar esses tributos, nada mais que isso. Então, esse é um planejamento tributário que muitas pessoas não fazem. As pessoas pagam muito mais tributo do que deveria pagar, porque não tem um planejamento tributário. O ideal seria fazer um planejamento tributário. Se você não consegue fazer um planejamento tributário, trabalhe de formas que fique difícil esse rastreio. E aí eu não estou insinuando ou te animando para cometer crime tributário. Não, pelo contrário. O que eu estou falando é que o Estado ele é incompetente. E o Estado sendo incompetente, você tem que autotutelar a tua vida, o máximo que você puder. E o teu patrimônio você também pode autotutelar. E a gente, obviamente, está falando de dinheiro de consumo. Estou falando do dinheiro que eu vou gastar no arroz, no feijão e na gasolina. Eu não estou falando do dinheiro que eu vou gastar em patrimônio. Se eu peguei lá, pô, 100 mil reais e comprei uma casa, eu vou ter que declarar a renda para comprar aquela casa. Eu não vou conseguir fugir. Toda vez que eu comprar um carro, toda vez que eu comprar uma casa, toda vez que eu comprar um bem patrimonial, eu não vou conseguir fugir da declaração. Agora, bem de consumo, que eu vou comprar um chocolate, que eu vou comprar um leite para o meu filho, talvez o dinheiro em espécie possa aliviar um pouco a sua vida.